O álcool passou a ser usado como alívio emocional. Foi um atendimento que eu fiz dentro da instituição, na clínica. Uma pessoa que chegou com 65 anos de idade, depois de ter sido adotado e aos 14 anos passar por um processo e ter que sair de casa, foi trabalhar no circo e nesse ambiente atraído pelos amigos, começou a entrar pelo vício do álcool, a dependência, se tornando um alcoolista. Então essa pessoa teve dificuldade de perdoar a sua família, teve dificuldade de perdoar a sua mãe biológica e também a sua mãe que havia adotado, não pelo processo da adoção em si, mas por outras questões, e que ele não conseguia, né, lidar com aquela emoção, e aí ele entrou no vício do álcool como um alívio de tensão, um alívio emocional. É assim que o vício começa. Ele não começa como vício, ele começa como um alívio. Então nós temos que analisar análise funcional da situação que a pessoa se encontra, por que ela entrou naquela situação, tentar reestruturar de forma cognitiva, reestruturação cognitiva, entender os processos, trazer para o hoje, fazer com que ele experimente, né, mecanismos, ferramentas que possa tirar ele daquele foco como aterramento sensorial, que é algo da mindfulness, a atenção plena, trazer a experiência para o dia a dia, para o hoje, para o agora, para o presente. Então, toda uma técnica para fazer com que essa pessoa supere as dificuldades de ser adicto, de ser dependente, ser um alcoolista. Então, algo que está relacionado ao álcool, dependência química, como cocaína, maconha, anfetaminas, mas também que pode ser um vício comportamental, tem que ser trabalhado. Nós temos o livro aqui do nosso querido José Mauro Braz de Lima, né, um livro que lida com alcoologia, o alcoolismo na perspectiva da saúde pública, que vai dizer uma série de problemas que o álcool pode estar ocasionando, como no esôfago, como colite, cirroses, hepatite tóxicas, pancreatite, gastrite, varizes de esôfago, polineuropatias, epilepsia, atrofia cerebral, distúrbios cognitivos, vários problemas no trânsito, no trabalho, domésticos, feminicídios. Então o álcool, a dependência química, ela pode ocasionar muitos transtornos na vida do ser humano. Então precisa desfocar, sair daquele alívio, daquela recompensa que leva a um prejuízo e atraí-lo para um outro gatilho. Não se sai de um vício sem trazer um outro processo que desfoque, que tire a atenção daquilo que gera recompensa. Então o cérebro ele precisa ter trabalhado. Domine ele ou ele vai te dominar. O que o cérebro quer de uma forma geral? Ele quer tranquilidade, ele quer alívio, ele quer prazer. O cérebro quer jogos, sexo, comida, tudo aquilo que é fácil. Então, se você trabalhar ele ao contrário, você vai ter um pouco de dificuldade. Se você forçar o cérebro a ir na mão que você deseja, que é uma mão mais qualitativa, você vai ter que insistir. Quando você vai praticar uma prática esportiva, por exemplo, você precisa se esforçar até atingir aquela meta e dali você começar a ter prazer no que está fazendo. No início gera dor, gera desconforto, mas depois você tem prazer em estar fazendo aquilo. Aquilo é importante para você. Então você tem que alterar aquilo que não gera um prazer total, mas um alívio que vai trazer prejuízo. Você tem que tirar esse reforço, né, que a gente pode considerar que é negativo, e fazer com que tenha um outro foco com um reforço positivo, que gere autoestima, que gere algo que vai ter um comportamento mais resiliente, mais apropriado e que gere felicidade, alegria, emoções boas, positivas. Então você precisa trabalhar para que isso aconteça. Então nós temos que desfocar o que é prejuízo e trazer para que aquilo que é lucro, aquilo que dá qualidade de vida, bem-estar. E isso tudo é possível, você tem condições, nós temos como alterar através da mudança de mentalidade. Esse homem, esse senhor de 65 anos, conseguiu alterar, né, e passou a não mais ter o vício, a prática desse vício, né, do álcool, e conseguiu cessar, porque aquilo que levava um alívio emocional passou a ser reestruturado dentro de aterramento sensorial, dentro de algumas ferramentas, e ele conseguiu dominar melhor a situação e saiu. Apesar de todas as tentativas anteriores não ter dado certo, naquele momento
a partir da visão diferente, de não focar o problema, de não olhar para aquela situação, para o transtorno, para o alívio, para aquilo que gerou aquilo, para a causa do problema, olhar para um pensamento mais, ter um pensamento mais realista, entender que ele tem qualidade, ele tem potencial, que dá para realizar, que dá para conquistar, que aquilo não é o fim do mundo, aquilo foi uma situação que gerou um trauma, que gerou uma situação difícil familiar, mas que é solucionável e que dá para seguir adiante. Todo esse processo bem trabalhado gerou resultado efetivo. Então, você pode, todos nós podemos, saia da zona de conforto, busque melhores resultados, pratique atividade física que te tira do foco ruim, do prejuízo, te gera energia, disposição, felicidade. É uma terapia a céu aberto ou, de repente, dentro de uma academia, é uma terapia também. Então, tudo isso é importante para que você conquiste, para você ter bem-estar, para você ter qualidade de vida e poder sair, né, de uma forma, você poder ir adiante, olhar as pessoas olhos nos olhos e poder encarar os desafios da vida com qualidade, com alegria, com vontade. Então é isso, né? Você pode, todos nós podemos, basta você querer. Com estímulo e com intensidade, o resultado no tempo apropriado vai chegar. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais, fale com seus amigos, dê um joinha e vamos seguindo para que as pessoas possam sair desse processo da procrastinação, da zona de conforto e ter uma saúde mental para poder seguir adiante e conquistar.